Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E hoje estaremos lendo o capítulo 11, cujo título é Vidas Preciosas Demais. Se você não está pronto para morrer por uma causa, então você não está pronto para viver por ela. Martin Luther King Jr. Como mencionei anteriormente, tive o privilégio de nascer num lar cristão e ser dedicado ao Senhor desde criança. Aprendi logo cedo valores importantes da palavra de Deus. Com cerca de 8 anos de idade, meu coração começou a queimar para o ministério. Lembro-me de que eu estava ouvindo como muitas outras crianças, uma missionária que trabalhava em uma certa tribo indígena da Amazônia. Ainda me recordo claramente da cena. Quando ela falou sobre aquele texto conhecido do livro de Isaías, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. Aquela irmã, da qual nem sequer lembro o nome, passou a nos dizer que Deus estava atrás de voluntários que se dispusessem a cooperar com ele para a salvação das almas, e de repente eu já me vi fisgado em meu coração. Tomei uma decisão ali mesmo, com essa pouca idade, sob uma convicção que dura até hoje. Naquele tempo, não era necessário falar mais do que isso ao se fazer um apelo a quem quisesse servir a Deus. Parece-me que bastava falar da vontade do Senhor e do clamor do seu coração, somar a isso a necessidade dos pedidos, cuja eternidade estava em jogo. E nem era preciso dar muito destaque à nobreza do chamado. Pronto, era o suficiente. Hoje em dia, a gente fala sobre o que arde no coração de Deus, enfatiza a necessidade de os perdidos receberem a salvação, exalta a grandeza do ministério e ainda assim parece ser tão difícil despertar as pessoas para responder ao chamado divino. O volume de gente disposta a servir a Cristo tem sido cada vez menor. E olha que, proporcionalmente falando, a igreja de hoje é muito maior que a de quase 4 décadas atrás. Porque a resposta ao chamado ministerial, especialmente no que tange a missões mundiais, tem se tornado cada vez mais rara. Um dia desses, quando eu questionava o Senhor sobre o porquê desse baixo nível de resposta da igreja, o Espírito Santo falou comigo. Uma frase veio forte, eu arriscaria dizer quase gritada ao meu coração: vidas valiosas demais. Imediatamente veio também ao meu coração a seguinte passagem bíblica: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, verso 24. Então percebi o que estava por trás da declaração de Paulo, esse gigante da fé, quando disse não considerar sua vida preciosa. A palavra usada por ele no original grego, nesse versículo que foi traduzido por preciosa, é tímios. De acordo com o léxico de Strong, significa de grande valor, precioso, mantido em honra, estimado, especialmente querido. Em outras palavras, ele estava dizendo que não considerava sua vida como valiosa ou estimada demais. É óbvio que não estou falando de não amar a si próprio ou não dar valor à vida. Estou falando de valorizar mais o propósito de Deus do que a própria vida. O segredo daqueles que se doam ao reino de Deus é a sua capacidade de não darem mais valor à vida em si do que à razão dela. O espantoso é quando avaliamos dentro do seu contexto o que o apóstolo aos gentios disse. E qual é o contexto dessa afirmação? Encontramos isso nos versículos que precedem sua declaração. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo
De cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Atos 20, versos 22 e 23. Uau! Que declaração! Atualmente, quando desafiamos as pessoas a pregar o Evangelho, lembrando e encorajando-os acerca do galardão vindouro, da recompensa eterna, já é difícil gerar resposta. Imagine então quão difícil seria se dessemos a elas a mesma garantia que Paulo tinha de que o que lhe aguardavam eram cadeias e tribulações. O que leva alguém à semelhança do apóstolo a encarar esse tipo de desafio? Como alguém chega a esse ponto de topar qualquer coisa pelo chamado? A chave pode ser encontrada na frase: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Como afirmei anteriormente, o segredo de quem se entrega totalmente a Deus e ao seu reino é a sua capacidade de não valorizar a própria vida acima do chamado divino. Era isso que movia o apóstolo Paulo. Ele era norteado pelo seu propósito, pelo seu chamado. A prova disso é a frase seguinte, que fala da razão de não ter sua vida como valiosa demais. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: o importante para mim não é permanecer vivo por mais tempo, é viver pelo que ele vale a pena. Ele não queria garantir seu conforto. Ele não estava atrás de realizações egoístas e carnais. O apóstolo Paulo queria viver o seu propósito. Como dizia Miles Monroe, a maior tragédia na vida não é a morte, é uma vida sem propósito. Entendo que essa resposta dada não retrata apenas a atitude de Paulo, mas a de todo cristão que foi relevante e cumpriu seu propósito. Ao longo dos séculos, os cristãos que fizeram diferença tinham algo em comum: a renúncia e a abnegação. Eram crentes que não amavam a sua própria vida mais do que ao Senhor. Estavam dispostos a sacrificar-se pelo bem maior, o chamado de Deus, a missão a ser cumprida. Sei que a nossa natureza carnal e egoísta tem a inclinação de lutar contra a autonegação. É o instinto de sobrevivência, diriam alguns. Mas vamos tratar do assunto por uma perspectiva lógica. Não temos necessariamente que vivenciar uma grande emoção, um sentimento arrebatador para chegar a essa dimensão de entrega. O que precisamos é compreender alguns valores e princípios bíblicos. Pelo que vale viver? Muitos mártires morreram pela fé ao longo dos séculos. Por quê? Porque a exigência feita para que lhes fosse permitido continuar a viver era negar sua fé em Cristo. E imagino que a primeira coisa que eles nessa hora devem ter pensado foi algo parecido com isso. Vale a pena viver depois de ter negado a Cristo? E penso eu, a resposta seria: claro que não. A própria lógica, e não necessariamente a emoção, os remeteria à seguinte conclusão: é melhor morrer do que viver fora do propósito de Deus. Qual é o grande valor da nossa vida? O que torna a vida significativa? O que faz dela algo pelo qual vale a pena se viver? É uma vida que agrada a Deus, que nos leva a experimentar o cumprimento do nosso propósito. A própria palavra de Deus nos ensina que há coisas pelas quais não vale a pena viver. Observe o exemplo, o que Jesus falou acerca dos escândalos. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus 18, versos 6 e 7.
Não há como esperar um cristianismo sem escândalos. Cristo disse que é inevitável que eles aconteçam. Porém, embora ele deixe claro que não dá para evitá-los na vida coletiva, na história da cristandade, é possível evitá-los em nossa vida pessoal. E a razão, uma muito boa razão que nosso Senhor nos dá para evitar tais escândalos é a sua declaração. Eu diria um tanto quanto assustador. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Sério? É isso mesmo que Jesus está querendo dizer? Que seria melhor suicidar-se do que servir de escândalos? Sim, goste você ou não, foi exatamente isso que ele falou. Quando alguém amarrava uma pedra em seu pescoço, grande e pesada o suficiente para não conseguir flutuar ou nadar com ela, e então lançasse nas águas profundas, não havia mais volta. Era a morte certa. E planejar e executar essa ação contra si mesmo não poderia ser classificado de outra forma. Era suicídio. Logo foi isso mesmo que o mestre falou. Entenda que eu não estou fazendo apologia ao suicídio e tampouco pode se dizer que Cristo tenha feito isso. As consequências do suicídio são graves e é algo muito sério. Paulo disse aos Coríntios que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3:17. Observe a frase, Deus o destruirá. O que você acha que ele significa? Eu vou repetir a frase. O que acha que ela significa? Deus destruirá o quê? Certamente não é o corpo, o templo do Espírito e santuário de Deus, porque esse, numa situação de suicídio, o homem já teria destruído. O que sobrou depois disso para ser destruído? A Bíblia, obviamente, está falando de o homem interior, está apontando a consequência de perdição eterna para quem tira a própria vida. Embora haja determinadas situações em que alguém privado da saúde mental necessária ou levado por um estado de surto ou grave depressão possa tirar sua própria vida. Essa, porém, é uma questão de outro jaez, que não é o nosso foco aqui. Portanto, ninguém pode dizer que essa é uma sugestão dada pelo Messias. O que ele estava dizendo era o seguinte: se você cogita a possibilidade de viver para servir de escândalo e além de arruinar sua própria vida, vai fazer tropeçar muitos dos meus pequeninos, seria melhor prejudicar só a si mesmo. Ou seja, o juízo para quem serve de escândalo é pior do que o juízo para quem se mata. Não significa apoio ao suicídio, é uma forma de dizer dos males o menor. Encontramos nos versículos posteriores aos que estamos analisando o mesmo tipo de conselho, observe. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. É melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os 2 e serem lançados no inferno de fogo. Mateus 18, verso 8 e 9. O que é sugerido aqui? Que se corte o pé ou mão? Que se arranque um olho? Não. A orientação é sobre não pecar. É para demonstrar a seriedade e a importância de observar essa orientação, bem como ajudar a tomar a decisão correta. Cristo mostra que seria melhor ou menos grave optar pela perda menor, embora sábio, mesmo seja não escolher nenhum e nem outro. O mesmo é verdadeiro em relação à nossa vida.
há coisas pelas quais não vale a pena viver, e viver para si em vez de para o Senhor, certamente estará entre elas. Uma exigência aos que querem ser discípulos. Em determinada ocasião, quando as Escrituras enfatizam que haviam grandes multidões seguindo a Jesus, e me parece que sempre que essa ênfase é dada, encontraremos algum ensino de Cristo que parece ser a forma de certificar-se de que as pessoas entenderam o que significa de fato segui-lo. Ele estabelece uma exigência, uma condição aos que querem ser seus discípulos. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, do verso 25 ao 27. Não estamos falando de um conselho ou sugestão, mas de um requerimento inegociável. Só poderia tornar-se discípulo de Jesus quem preenchesse tal requisito: tomar a sua cruz. Se estamos reconhecendo que tomar a cruz é uma exigência para ser discípulo de Cristo, o que acredito ser o que queremos de fato, então, como não entender qual é exatamente essa exigência? Precisamos compreendê-la, do contrário, jamais atenderemos à exigência feita e, consequentemente, não poderemos ser seus discípulos. Hudson Taylor declarou: uma vida fácil que a si mesmo não se negue nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Já ouvi todo tipo de conversa e tentativa de explicação sobre este assunto. Alguns pensam que tomar a cruz tem a ver com algumas dificuldades que tenham de suportar uma prova pela qual precisam passar. Certa ocasião, alguém me apresentou a sogra e divertidamente, e espero que ele tivesse mesmo essa liberdade, a apresentou dessa forma: ei, pastor, está aqui a minha cruz. Mas nenhuma dessas coisas se encaixa no que Cristo ensinou. Então, o que de fato significa a expressão tomar a sua cruz? Deixemos a própria Bíblia explicar a Bíblia. Quando o Império Romano sentenciava algum prisioneiro a esse tipo de morte por crucificação, era comum fazer com que ele desfilasse publicamente carregando a cruz. Essa caminhada até o local de execução era uma forma de reconhecer perante todos a própria sentença de morte. As Escrituras nos mostram que fizeram isso com nosso Senhor. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com eles outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. João 19, verso 17 e 18. Em determinado momento, pela provável dificuldade de fazer isso sozinho, em razão dos sofrimentos que lhe foram infligidos, Jesus precisou de ajuda para carregar a sua cruz. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Marcos 15, verso 21. A expressão obrigaram significa que os próprios soldados romanos impuseram compulsoriamente a tal ajuda a esse Simão, que voltava do campo, frase que sugere que ele era só um passante e não um espectador que acompanhava a multidão. Diante de tais informações, pergunto novamente o que é tomar a sua cruz. É assumir publicamente uma sentença de morte que já foi decretada sobre nós. Ou seja, Cristo estava ensinando que para sermos seus discípulos, temos de decidir morrer para o nosso próprio eu, para a nossa própria carne e para o mundo. E não só aceitar isso, mas tornar público que já estamos sentenciados à morte. Isso fica ainda mais evidente que quando Jesus relaciona o ato de negar a si mesmo com um de tomar a cruz, portanto, vemos que as duas coisas estão conectadas, e é acerca disso que passo a discorrer agora. Ficamos para o próximo vídeo.
sejam abençoados na prática da palavra.